A síndrome do ovário policístico é uma das principais causas da infertilidade e atinge aproximadamente 10% das mulheres. O tratamento normalmente é feito com remédios, mas uma alimentação balanceada pode ajudar e muito a melhorar a qualidade de vida da mulher. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a nutricionista Suzana Cavallini. Tudo bem, Suzana? Tudo bem, Elaine? Tudo jóia. Você sempre trazendo boas notícias com os alimentos, Com né? certeza. Ele tá aí a solução para tanta coisa que a gente busca. Pois é, e a mulher em si sofre muito com uma série de coisas, Nós né? somos muito sensíveis, né, Elaine? A alimentação, ela mexe muito com o nosso ciclo. Então, tá aí, as boas notícias vêm da alimentação também. Olha que coisa boa. Pois é. Bom, é importante que a mulher descubra primeiro, né? Vá ao médico e descubra se ela tem a síndrome do ovário policístico. Sim, né? Elaine. Geralmente, a mulher, ela descobre a síndrome do ovário policístico através do ginecologista. Mas ela não é uma doença ginecológica. Hoje a gente já sabe que ela é uma doença endocrinológica. Então, ela mexe com todo o nosso sistema hormonal e metabólico. Porque, apesar dela ser síndrome do ovário policístico, nem sempre a mulher tem um ovário policístico. Olha Ela só. pode ter esse diagnóstico dessa síndrome e não apresentar um ovário com vários cistozinhos. São 4 tipos desse diagnóstico que a gente tem, da SOP, que a gente chama, né? Então, são 4 tipos. E aí é interessante, após o diagnóstico, ou o ginecologista faz o próprio diagnóstico, ou o endocrinologista, ela saber, né, qual é o tipo da SOP que ela tem, que ela possui, para daí a gente traçar as melhores estratégias, porque cada tipo é um tipo de alimentação também. Que legal. Conta pra gente, então, quais são esses tipos e as estratégias já para... É assim, tem o tipo 1, é o A, o B, o C e o D, ou 1, 2, 3 e 4, depende da nomenclatura que você pode encontrar na literatura. Mas tem um tipo, são 3 sintomas que ela pode ter, que é hiperandrogenismo, então um aumento dos níveis de hormônios masculinos no corpo dela. A outra é o ovário policístico e a outra é a alteração no ciclo menstrual. Então, ou ela tem um ciclo menstrual mais longo, acima de 35 dias, ou então ela fica sem menstruar muito tempo e depois menstrua, aquela irregularidade total. Então, esses são os 3 sintomas. O tipo mais grave é o que ela apresenta os 3. Ela apresenta o ovário policístico, o hiperandrogenismo e a alteração na menstruação. E os outros tipos casa. Um é o hiperandrogenismo com o ovário policístico e assim sucessivamente. Mas esses são os tipos. Como é uma doença endocrinológica, é uma cascata, sabe, Elaine? Ela pode tanto ter só esse tipo de alteração, quanto também ter alteração em outros hormônios do nosso corpo. E o principal deles é a insulina, que é um hormônio que é responsável pelo metabolismo da glicose, que é o açúcar, que, né, é o que dá energia pra gente viver. Então, essa mulher, ela acaba desenvolvendo uma resistência à insulina. Então, ela produz esse hormônio, ela não é diabética, não tem nada a ver com diabetes, ela produz o hormônio, porém, esse hormônio, ele não consegue fazer a função dele no corpo dessa mulher. Olha só. E aí, ela acaba ganhando peso, o hiperandrogenismo em si. Ele acaba desenvolvendo, ela pode apresentar pelos em regiões que não é comum na mulher, ou então um excesso de pelos mesmo, assim. São vários sintomas, e um deles é essa resistência à insulina também. E aí vem a alimentação, né, para modular tudo isso. O que fazer? Tem, então, uma alimentação específica para cada tipo? Geralmente a gente tem que olhar, né, para ver como que tá o metabolismo dela, para ver se realmente ela já tem essa resistência essa insulina. Comumente ela tem. E aí vê os níveis de hormônio masculino também, porque a gente também consegue modular produção de hormônio através da alimentação. Olha só. Claro que não é assim como um medicamento, obviamente, mas a gente consegue sim. O segredo Elaine, o tratamento da SOP, ele tem sucesso realmente garantido quando há uma mudança no estilo de vida dessa mulher, tá? Tanto em relação à alimentação, quanto em relação à modulação do estresse, quanto em relação à atividade física. Justamente por ser uma doença metabólica, a gente precisa colocar esse corpo
essa máquina para funcionar, para que ela realmente consiga equilibrar, na verdade, deixar o corpo dela o mais próximo do equilíbrio possível, sabe? Então é bem bacana. E que tipo de alimentos podem ser muito ricos em dietas para essas pessoas? Olha, o que a gente precisa realmente evitar, geralmente, é o carboidrato refinado, que é açúcar, são os industrializados, principalmente, a bolachinha, o pãozinho de pacote, alimentos com alto índice glicêmico, então os doce mesmo, sabe? O brigadeiro, o chocolate, paçoquinha, essas coisas assim que tem um índice glicêmico muito alto. Esses são os alimentos que a gente precisa evitar, pra gente também evitar essa cascata toda. Alimentos muito bons para essa mulher são os alimentos ricos em vitamina C, que são antioxidantes, as castanhas oleaginosas são ótimas, são riquíssimas em gorduras boas, em micronutrientes que equilibram a produção dos hormônios masculinos e femininos. Então, são várias mudanças mesmo. Mas a principal é evitar alimentos industrializados, farináceos e os ricos em açúcar. Vale lembrar, né, a gente já falou na outra entrevista que o pessoal às vezes tem uma certa rejeição quando fala de tirar alguma coisa, né? Exato. Que existem várias opções, talvez até que a pessoa goste mais do que aquilo que ela comia antes, né? Olha, Elaine, a indústria, né, ela tá aí trabalhando para cada vez mais trazer alimentos tão gostosos quanto o convencional que a gente consumia, só que um pouco mais saudáveis. Então, tem se descoberto muitas farinhas, que a gente estava até comentando, que são farinhas, assim, deliciosas, sem sabor residual, que dá um ponto na massa legal, sabe? E que substitui totalmente. E é como você disse, às vezes ela descobre alimentos que ela gosta muito mais, sabe? Ou então aquilo também que eu já até falei na outra entrevista, por que não substituir esse alimento rico em farinha por um tubérculo, como uma mandioca, como uma batata doce, né? Que ela tem a energia, mas ela tem muita fibra. Então, você não vai absorver uma mandioca da mesma maneira que você absorve um pão, né? Um pão de pacotinho do mercado, ou um biscoitinho cream cracker, sabe? Então, é diferente mesmo. A gente precisa ter esse olhar um pouco mais sensível para o alimento de verdade, sabe? A se abrir talvez mais, né? Com Porque às vezes as certeza. pessoas estão muito habituadas a comer determinado produto todo dia e aí Exato. fica com dificuldade de se abrir para conhecer o novo, né? Sim, e fica naquela condição, né? Porque a síndrome do ovário policístico, além de tudo isso, dos sintomas que eu já citei, ela pode colocar a mulher numa situação realmente de baixa autoestima, sabe? Porque acaba saindo muita espinha, que eu até não comentei, mas acaba saindo muita espinha, principalmente nessa região. E acaba ganhando peso, e é um peso diferente daquele peso somente de gordura. Eu sempre falo que ela fica com uma característica um pouco mais inchada, sabe? Justamente pela resistência à insulina também. Então, olhar de uma maneira um pouco mais amorosa para o próprio corpo e pensar, poxa, é só eu reduzir, eu equilibrar a minha alimentação, porque depois os benefícios vêm e de vez em quando eu vou poder comer, de repente, aquele alimento que eu super amo. É isso que eu ia dizer, né? A ideia não é, tipo assim, tirar para todo sempre, nunca mais pode comer, né? Imagina, a não ser que a pessoa tenha realmente alguma restrição que a gente acabe avaliando em consulta, mas, Elaine, raramente, sabe, a gente tem uma indicação de, olha, você nunca mais vai poder comer isso. É só realmente num caso de uma alergia muito severa, sabe? Ou é o corpo falando que não tolera aquele alimento, como a lactose, por exemplo. Mas raramente a gente tem um caso assim. Então as pessoas podem ficar despreocupadas. Tirando isso, dá para equilibrar, né? Exatamente, é bem tranquilo. E a SOP é uma doença que, nossa, ela é de um tratamento ainda bem, até que considerado fácil, sabe? Se a gente cuidar do hábito de vida, do estilo de vida dessa pessoa, ela tem uma qualidade de vida excelente, consegue engravidar, a menstruação regula. Tem que cuidar, né? Exatamente. Tá certo. Muito obrigada. Eu que mais uma vez. agradeço, Elaine.